Imagine viver em um tempo onde cada decisão de um rei não apenas define o rumo de um povo, mas também revela o estado de sua alma diante de Deus. Pense em um líder que começou sua jornada com promessas e potencial, mas que, ao longo do caminho, se perdeu em sua própria arrogância, desconectando-se da única voz que poderia guiá-lo de verdade. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde recontamos as Escrituras em episódios emocionantes, revelando as dores, os conflitos e as transformações que moldaram os grandes nomes da fé. No capítulo anterior, vimos Davi fugindo como um proscrito, mesmo sendo escolhido por Deus. Agora, veremos o fim trágico daquele que se recusou a se render. Este é o começo do fim para Saul e o início de uma nova era para Israel. Neste episódio, você descobrirá que quando o céu se cala, é porque o coração humano já se afastou demais. E nesse silêncio, o desespero faz morada. O reinado de Saul, que começou com esperança e entusiasmo, já estava marcado pela desobediência há muito tempo. Mas agora, a situação se agravava. Os filisteus, antigos inimigos de Israel, se preparavam para uma grande batalha, e Saul sentia que estava sozinho. O céu parecia fechado. Nenhum profeta falava, nenhum sonho trazia direção, nenhum sacerdote tinha uma palavra vinda de Deus. O silêncio era ensurdecedor. A alma do rei, tomada pelo medo, já não buscava a Deus com arrependimento, mas apenas por conveniência. E quando a presença divina parece distante, muitos buscam atalhos perigosos. É nesse contexto que Saul toma uma das decisões mais sombrias de sua vida: consultar uma médium, a mulher de Endor, desobedecendo frontalmente à lei do Senhor. Imagine o peso espiritual dessa escolha. O mesmo rei que havia expulsado os médiuns da terra, agora se escondia na noite para buscar respostas no ocultismo. Quantas vezes em nossos próprios desertos não nos sentimos tentados a buscar conselhos em fontes que contradizem a palavra? Quantas vezes trocamos a direção de Deus por vozes mais imediatas, ainda que distorcidas? Ao chegar à casa da médium, disfarçado e tomado pela ansiedade, Saul pede para falar com Samuel, o profeta que já havia morrido. E, em um dos episódios mais misteriosos e assustadores das Escrituras, Samuel realmente aparece. Sua presença não traz alívio, mas juízo. Em vez de conforto, Saul ouve uma sentença final: amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O profeta morto anuncia o fim do rei vivo. O peso daquela revelação é tão forte que Saul cai ao chão, sem forças, dominado pelo terror. O que acontece quando Deus se cala e a única voz que resta é de condenação? Será que estamos preparados para lidar com o julgamento depois de ignorar tantos alertas? Quantas vezes insistimos em trilhar nossos próprios caminhos, esperando que no último momento ainda haja misericórdia? Mas o tempo da misericórdia já havia passado para Saul, e o trono que antes fora símbolo de honra, agora se tornava um trono de vergonha. Esse é o destino de quem tenta reinar sem obediência. A manhã seguinte chega com o gosto amargo da profecia. Os filisteus avançam com fúria e os israelitas são completamente dominados. No Monte Gilboa, o caos se instala. Os filhos de Saul, entre eles Jonatas, o leal amigo de Davi, são mortos na batalha. E, encurralado, ferido e humilhado, Saul não vê outra saída. Pede ao seu escudeiro que o mate para não ser capturado e zombado pelos inimigos. Diante da recusa do escudeiro, Saul cai sobre sua própria espada. Um fim brutal, um fim solitário, um fim profetizado. A morte de Saul não é apenas o encerramento de um reinado terreno, mas o símbolo do que acontece quando a liderança se afasta de Deus. O rei que começou humilde agora morria vencido por seus próprios erros, enquanto o verdadeiro herdeiro ungido continuava escondido, esperando o tempo certo. Já sentiu o peso do silêncio de Deus? Já viveu um momento onde nenhuma resposta vinha e tudo parecia escuro?
Saul ignorou os alertas. E você tem escutado a voz de Deus ou tem apenas buscado respostas sem entregar o coração? O corpo de Saul e de seus filhos é profanado pelos filisteus. Suas cabeças são expostas, seus corpos pendurados no muro de Bet-seã. Uma cena de humilhação e dor para todo Israel. Mas mesmo nesse horror, há honra entre os justos. Os homens de Jabes-Gileade, que um dia foram salvos por Saul no início de seu reinado, arriscam suas vidas para recuperar os corpos e dar-lhes sepultura digna. Um gesto final de respeito ao primeiro rei de Israel. Esse contraste entre a desonra e a honra revela uma verdade profunda. Mesmo os que caem ainda podem ser lembrados por seus atos de bondade. E mais, que nossa fidelidade a Deus nunca dependa da fidelidade dos homens. Saul falhou. Seu orgulho, sua teimosia, sua desconexão espiritual foram sua ruína. Mas Deus já havia escolhido um novo rei, moldado nas cavernas, afinado na dor, aprovado pela obediência. O trono estava prestes a encontrar seu legítimo herdeiro. E o céu, que havia se calado para Saul, logo voltaria a falar, através de um homem segundo o coração de Deus. Enquanto os ecos da tragédia ainda ressoavam em Israel, Davi permanecia em Ziclag, sem saber dos últimos acontecimentos. Ele havia enfrentado suas próprias batalhas, inclusive o ataque dos amalequitas que haviam saqueado a cidade e levado suas esposas e filhos cativos. Após recuperar tudo, Davi retorna, mas o clima ainda é de tensão. Então surge um homem, um amalequita, trazendo em suas mãos a coroa e o bracelete de Saul. Ele acredita que está levando uma boa notícia. Com orgulho, diz a Davi que foi ele quem matou o rei, atendendo ao seu pedido de misericórdia no campo de batalha. O mensageiro esperava uma recompensa, mas não conhecia o coração daquele que Deus havia escolhido para reinar. O que ele encontra em vez de celebração é pranto, luto, jejum. Davi rasga suas vestes, chora e ordena que todos os seus homens também jejuem em honra à morte de Saul e Jonatas. Aqui vemos a grandeza de um rei antes mesmo da coroa oficializar sua posição. Ele honra a unção, mesmo quando quem a carrega era seu perseguidor. Esse momento revela um contraste profundo entre o comportamento humano e o padrão de Deus. Muitos esperariam que Davi comemorasse. Afinal, anos de perseguição haviam acabado. O trono estava finalmente livre, mas Davi não via as coisas com olhos carnais. Ele via com os olhos do temor. Saul, apesar de seus erros, havia sido ungido pelo Senhor. E essa unção para Davi era sagrada. O homem que se dizia assassino do rei é julgado ali mesmo. Davi declara: não tiveste temor de levantar a mão contra o ungido do Senhor, e ordena que ele seja executado. A justiça que Davi estabelece não é baseada em vingança, mas em reverência. Ele sabia que ninguém tem o direito de tocar naquilo que Deus consagrou. Que mensagem poderosa isso nos deixa hoje. Você teria a maturidade de Davi? Consegue honrar alguém que te feriu, que te perseguiu, mesmo após a queda dessa pessoa? Ou ainda, carrega em seu coração o desejo de ver o inimigo humilhado? O verdadeiro caráter se revela quando temos o poder de retaliar e escolhemos perdoar. Mas Davi vai além. Ele não apenas chora, mas compõe um cântico, um dos lamentos mais comoventes da Bíblia. O cântico de lamento por Saul e Jonatas é chamado de Como Caíram os Valentes. Nele, Davi descreve a glória de Israel sendo abatida, as espadas dos valentes sendo quebradas, a dor da perda de Jonatas, seu irmão de alma, e o silêncio que agora cobre os montes de Gilboa. Esse salmo não é uma peça política, é um grito da alma, uma homenagem de um coração que sabia amar mesmo em meio à dor. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Muito agradável me foste, maravilhosamente me era o teu amor, mais do que o amor de mulheres.
Em cada verso, Davi demonstra que a sua força não estava apenas em sua coragem militar, mas principalmente em sua sensibilidade espiritual. Um rei sensível à dor, respeitoso com a história, leal aos amigos e reverente à unção divina. Esse é o tipo de liderança que Deus aprova. É nesse cenário de luto, arrependimento e sensibilidade que vemos os contornos do novo tempo se formando. O reinado de Davi ainda não começou oficialmente sobre todo Israel, mas algo já mudou. O povo observa. As tribos escutam seus cânticos. Os corações são tocados. A maneira como Davi lida com a morte do rei e com a dor nacional o qualifica aos olhos do povo. Mas, mais importante, o qualifica aos olhos de Deus. E antes de qualquer passo rumo ao trono, Davi ora. Ele pergunta ao Senhor: devo subir a alguma das cidades de Judá? E Deus responde: sobe. Para qual delas? Davi insiste: para Hebrom. Davi não toma decisões apressadas. Ele busca direção antes de ocupar posição. E é ali, em Hebrom, que os homens de Judá o reconhecem e o ungem rei. O trono começa a se alinhar com a unção. E a fidelidade de anos escondido nas cavernas agora começa a ser recompensada publicamente. Mas ainda há resistências. A casa de Saul ainda tenta se manter no poder, através de Isbosete, filho do rei morto. Durante 7 anos e meio, Davi reina apenas sobre Judá. Enquanto isso, Isbosete governa sobre o restante das tribos de Israel, sustentado por Abner, o comandante do exército de Saul. O país está dividido. A promessa é real, mas o cumprimento pleno ainda demora. Davi continua esperando. Ele não força alianças, não manipula situações, não se impõe. Ele permite que Deus mesmo mova as peças. E pouco a pouco, a casa de Saul se enfraquece, enquanto a casa de Davi se fortalece. Essa transição é lenta, mas divina. E ela nos ensina que mesmo quando Deus já nos prometeu algo, há processos a serem respeitados. Já sentiu que o tempo da promessa está demorando mais do que você esperava? Já se viu em uma posição onde metade da vitória chegou, mas ainda falta o restante? O tempo de Deus nunca atrasa. Ele forma reis na espera. E se você está esperando, talvez Deus ainda esteja moldando mais do que sua situação. Talvez Ele esteja moldando você. A história de Davi nos mostra que a verdadeira realeza começa no coração. Antes de ocupar o trono, ele aprendeu a servir. Antes de governar, ele aprendeu a obedecer. E antes de ser exaltado, ele aprendeu a perdoar. O contraste com Saul é nítido. Saul foi escolhido, mas não lapidado. Recebeu a coroa sem passar pela caverna, por isso caiu. Davi, ao contrário, foi refinado pela dor, forjado pela fuga, moldado pela espera. E é exatamente isso que faz de seu reinado um símbolo de justiça, humildade e temor ao Senhor. A honra que demonstrou por Saul, mesmo sendo vítima de sua perseguição, revela que Davi não era apenas um guerreiro, era um adorador. Um homem quebrantado, que não buscava o trono por ambição, mas por obediência. Essa é a diferença entre o que Deus levanta e o que os homens promovem. E você? Está construindo sua vida em honra ou buscando atalhos para o sucesso? Está disposto a chorar por quem te feriu, a perdoar quem te traiu, a esperar quando tudo parece lento? O trono de Davi está sendo erguido não sobre vitórias militares, mas sobre fundamentos eternos. O tempo passa e a tensão entre a casa de Saul e a casa de Davi chega ao auge. Isbosete, sustentado por Abner, tenta manter um poder que já está ruindo. Mas o que não se sustenta por Deus, cedo ou tarde, cai por si mesmo. E é nesse ponto que vemos a intervenção divina acontecer de forma inesperada. Abner, general experiente e influente, rompe com Isbosete após uma acusação humilhante. Ele então decide entregar o reino de Israel a Davi, reconhecendo que Deus já havia decretado seu reinado.
Abner inicia negociações com os anciãos das tribos para unificarem o reino sob Davi. Isso poderia parecer o desfecho ideal, mas até nos momentos de aproximação, há dores. Joabe, o comandante de Davi, ainda nutria desejo de vingança contra Abner pela morte de seu irmão Asael. E mesmo com Davi em busca da paz, Joabe assassina Abner à traição. A reconciliação parece se esvair mais uma vez. Mas Davi, ao saber da morte de Abner, reage com lamento, jejum e publicamente se distancia do ato de Joabe, declarando inocência diante do povo. Seu coração continua limpo, mesmo quando seus próprios aliados agem com sangue nos olhos. Davi não apenas lamenta a morte de Abner, ele conduz seu funeral com honra, declara publicamente sua tristeza e confessa que, embora ungido rei, ainda se sentia fraco diante de certos homens. Esse reconhecimento, longe de mostrar fraqueza, revela a força de um rei que não se esconde atrás da autoridade, mas caminha em verdade diante de Deus e do povo. É essa transparência que continua conquistando Israel. As tribos observam, as lideranças discernem. O favor de Deus é evidente. E quando Isbosete, já sem sustentação política, é assassinado por dois homens que buscavam agradar a Davi, mais uma vez vemos o coração do rei sendo revelado. Ao invés de recompensá-los, como esperavam, Davi ordena sua execução. Vocês mataram um homem inocente enquanto dormia em sua própria cama, declara. A justiça de Davi não faz alianças com a conveniência. Ele não aproveita-se do caos para subir. Ele caminha com honra, mesmo quando isso significa punir aqueles que, aos olhos do mundo, poderiam ser vistos como úteis. Quantos, em nossa geração, não vendem princípios por vantagens? Davi nos ensina que o trono que Deus sustenta só permanece sobre a base da retidão. Com a morte de Isbosete e a purificação do caminho por justiça, finalmente o povo se move. As tribos de Israel se reúnem e vêm até Hebrom. Homens de todas as regiões, representantes das 12 tribos, agora reconhecem Davi não apenas como o guerreiro que matou Golias, nem apenas como o líder dos desajustados do deserto, mas como o rei legítimo, levantado por Deus. Eles dizem: eis que somos teus ossos e tua carne. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo e serás chefe sobre Israel. É um momento histórico. A promessa feita tantos anos antes, quando ainda era apenas um jovem pastor, ungido por Samuel, agora se cumpre. Davi é ungido rei sobre todo Israel. A unção, que já o havia separado, agora se torna pública, reconhecida, oficial. Um novo tempo se inicia, e o início do reinado de Davi traz consigo um símbolo forte. Ele conquista Jerusalém e a estabelece como a capital. Não apenas uma capital política, mas futuramente espiritual. A cidade que se tornará o centro da fé, a sede do trono davídico, o marco da aliança eterna entre Deus e seu povo. A escolha de Jerusalém não foi apenas estratégica. Ela não pertencia a nenhuma tribo diretamente. Estava nas mãos dos jebuseus e era considerada inexpugnável. Mas Davi a toma com coragem e visão. Ao estabelecer sua sede ali, ele une o reino, elimina rivalidades territoriais e prepara o cenário para uma centralidade da adoração. A cidade de Davi nasce como símbolo de unidade e profecia. É ali que o templo será sonhado, ali que os salmos ecoarão, ali que o Messias será aguardado. Davi entende que não basta governar. É preciso conduzir o povo à presença de Deus. E enquanto consolida seu governo, o novo rei mantém o coração alinhado à sua origem. Ele não esquece o pasto, a harpa, as fugas e os salmos da caverna. Mesmo agora, cercado por exércitos e conselheiros, Davi ainda é o homem segundo o coração de Deus. Sua liderança não se apoia apenas em estratégias políticas, mas em intimidade com o céu. Já percebeu como Deus honra os que não esquecem de onde vieram? E você?
Ainda lembra da sua origem mesmo quando tudo começa a dar certo? O trono de Davi não nasce do sangue dos inimigos, mas das lágrimas da fidelidade. Cada passo foi moldado por escolhas difíceis, por espera, por perdão, por honra. Enquanto Saul tentou preservar o poder a qualquer custo, Davi se permitiu perder tudo, exceto a presença de Deus. E é por isso que o seu reinado inaugura uma nova era em Israel. Não apenas uma mudança de liderança, mas uma transformação espiritual. Deus não queria apenas um novo rei, ele queria um novo coração, um trono que se rendesse antes de reinar. E Davi representa isso. A história de sua ascensão é um convite para todos nós. Será que estamos prontos para sermos promovidos por Deus? Ou ainda tentamos acelerar o processo, pulando etapas, passando por cima de princípios? O trono legítimo sempre chega, mas só permanece quando é sustentado por mãos limpas e um coração quebrantado. O que Deus preparou para a sua vida não será tomado por outros, desde que você esteja disposto a esperar, honrar, obedecer e perdoar. O trono é de Davi, mas a glória é de Deus. Com o trono finalmente unificado sob sua liderança, Davi inicia uma nova fase em sua trajetória. Não mais o foragido dos desertos, mas agora o rei de uma nação. E mesmo com o poder nas mãos, ele permanece com o mesmo coração reverente. A primeira grande ação de seu governo não foi militar nem política, mas profundamente espiritual. Davi compreendia que sem a presença de Deus, nenhum reinado se sustentaria. E por isso, ele estabelece como prioridade trazer de volta a Arca da Aliança, símbolo da glória divina, para o centro da vida do povo. Esse desejo marca não apenas uma nova administração, mas uma restauração de propósitos. Antes de expandir o território, ele decide restaurar o altar. Antes de conquistar vitórias externas, ele se preocupa em firmar a presença do Senhor como pilar do reino. É por isso que a história de Davi continua a ecoar séculos depois. Não por sua coroa, mas por sua postura. E você? Se recebesse hoje tudo aquilo que pediu em oração, o que faria primeiro? Honraria a Deus ou celebraria suas próprias conquistas? Antes que a arca volte, no entanto, o cenário político ainda carrega os resquícios da divisão deixada pela casa de Saul. A morte de Isbosete, como vimos, havia selado o fim oficial da resistência, mas não apagava imediatamente as marcas da guerra. Ainda existiam tensões, ressentimentos e realinhamentos. Davi, com sabedoria, lida com cada situação com equilíbrio. Ele nomeia líderes de diferentes regiões, valoriza guerreiros de antigas alianças e busca unir o povo não apenas sob seu comando, mas sob um propósito comum. Jerusalém, agora capital, se transforma em símbolo dessa união. E mais, Davi constrói ali sua casa, mas não sem antes consultar a Deus em cada passo. Sua dependência continua sendo sua maior força. A cada guerra que se aproxima, ele pergunta: subirei contra eles, Senhor? E Deus responde. Essa comunicação constante entre rei e criador sustenta o governo de Davi sobre um fundamento que vai além da política. É um pacto espiritual. Já parou para pensar quantas decisões importantes você tomou sem orar antes? Será que sua pressa não está roubando a direção que Deus quer te dar? Com a casa de Saul encerrada, o povo inteiro agora reconhece a legitimidade de Davi. Mas é importante lembrar que essa legitimidade não foi fruto de ambição. Ela foi cultivada no solo da dor, da injustiça e da espera. O que torna o reinado de Davi tão impactante não é apenas sua grandeza como rei, mas a jornada até o trono. Quantas vezes ele poderia ter tomado à força o que lhe foi prometido? Quantas oportunidades de vingança ele deixou passar? Quantas noites em cavernas ele passou cantando a Deus em vez de murmurar? O tempo de espera de Davi foi o laboratório onde Deus lapidou seu coração. E agora, a exaltação não o corrompe.
Ele sobe ao trono, mas não perde o temor. Ele veste a coroa, mas não esquece do cajado. A autoridade que Davi carrega é resultado de um processo. Um trono sem processo é perigoso, porque quando o caráter não acompanha a posição, o colapso é inevitável. A história de Saul está aí como lembrete. E você está disposto a ser preparado antes de ser promovido? O impacto do reinado de Davi será sentido por gerações. Seu nome se tornará sinônimo de rei justo, adorador fiel, guerreiro de fé. Deus fará uma aliança eterna com ele, e da sua linhagem nascerá o Messias, o Rei dos Reis. Tudo isso porque Davi escolheu obedecer, mesmo quando poderia reagir. Escolheu esperar, mesmo quando já era reconhecido. Escolheu honrar, mesmo quando tinha poder. A grandeza de Davi está nos detalhes de sua obediência. Saul caiu porque quis controlar tudo. Davi foi exaltado porque soube se render. E aqui está a chave que precisamos entender. Deus não procura talentos, mas corações. Não busca força, mas humildade. Não se impressiona com aparência, mas com rendição. A coroa de Davi não foi moldada em ouro apenas. Foi moldada em lágrimas, canções, orações e noites solitárias. E é por isso que seu trono não era apenas terreno, mas profético. Era o trono da esperança, o trono da aliança, o trono da obediência e o trono que apontaria no futuro para aquele que viria reinar eternamente. Chegamos ao fim de mais um capítulo profundo da história bíblica. A queda de Saul nos ensina que a desobediência, por mais sutil que pareça, sempre nos afasta da presença de Deus. E o silêncio do céu é o sinal mais alarmante que podemos receber. Já Davi nos mostra que o caminho da fidelidade pode ser longo, mas nunca será em vão. Ele chorou, esperou, honrou e foi exaltado no tempo certo. O trono só é verdadeiro quando forjado na obediência. A coroa sem caráter é vaidade, mas a espera com fé é o caminho da exaltação. Que essa história nos inspire a confiar no processo de Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Que nos lembre que a honra vale mais do que a vitória momentânea e que o verdadeiro reinado começa no coração. E você, está pronto para ser fiel mesmo quando ainda não tem a coroa? Deus derruba tronos, erguidos pelo orgulho, mas sustenta reinos firmados na humildade. Davi é rei, mas foi Deus quem o levantou. Deus derruba tronos erguidos pelo orgulho e sustenta reinos firmados na obediência. A glória não vem para os apressados, mas para os que se humilham e confiam. Davi é rei, não porque se impôs, mas porque Deus o levantou. Moral da história: a coroa sem caráter é vaidade. A espera com fé é o caminho da exaltação. No próximo capítulo, o Reino Unido e a Arca de Deus, Davi traz a arca. Jerusalém se torna a capital espiritual de Israel. O reinado de Davi começa com vitórias e decisões ousadas. Davi e a Arca da Aliança, quando a presença de Deus volta a ocupar o centro do povo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.